Anuário Espírito de 1992. Valorização do além. O fantasma e o demônio estão à solta nos Estados Unidos. 4 sujeitos estão comprando um computador, mas cuidado, enquanto 3 deles discutem os prós ou contras tecnológicos, um fala sobre o fantasma que teria visto ontem. Outra cena: 5 senhoras tomam seu chá. Entre um e outra receita de bolo surge um comentário sobre o morto com quem uma delas falou no dia anterior. É nessa selva que se vive hoje, pelo menos é isso que revela uma pesquisa da organização Gallup, publicada no último número da revista norte-americana The Skeptical Inquirer, órgão oficial dos caça-fantasmas dos Estados Unidos. Outros dados mostram que, longe de esclarecer as pessoas, a mídia serve apenas para reforçar a credulidade. Não é à toa que o filme Ghost fez tanto sucesso em 1978. 11% dos norte-americanos acreditavam em fantasma. Hoje são 25%. Talvez no tempo 56% afirmam que não são supersticiosos. Quem quiser ser nos Estados Unidos deve acreditar no diabo. Em déjà vu, a sensação de que já esteve em algum lugar. Reencarnação, percepção extrasensorial, possessão pelo demônio, afins. Isso mesmo que seja, por exemplo, católica, religião que tem reservas quanto ao diabo e nega a reencarnação. Na hora do vamos ver, nega-se qualquer traço de superstição. Afinal, vivemos em uma época esclarecida. Acredita-se cientificamente em reencarnação. Jesus de Paulo Assis, Folha de São Paulo, 28/4/91. Príncipe Charles prega cura espiritual. O príncipe de Gales pediu a volta dos valores espirituais no auxílio às vítimas sociais, particularmente as doenças mentais, segundo matéria publicada ontem pelo jornal londrino The Times. O tratamento de doenças físicas e mentais deve incluir tarefas espirituais, não apenas médicas, disse o príncipe Charles na conferência anual da Real Escola de Psiquiatria, em Brighton. Ele pediu também o fim dos estigmas e tabus que cercam as desordens mentais, sugerindo aos psiquiatras que utilizem menos remédios químicos no tratamento. Nós não somos apenas máquinas, por isso devemos perguntar a nós mesmos para onde o materialismo científico tem nos levado e que tipo de sociedade ele está criando, afirmou o herdeiro britânico. A mais urgente necessidade para o homem ocidental é redescobrir o elemento divino em seu ser, sem o qual nunca poderá haver esperança ou significado para a nossa existência, disse. A política de auxílio aos doentes mentais deveria ser mais fácil, mas hoje a oferta de tratamento não supre a demanda, segundo Charles. Sempre haverá pessoas que precisam de um santuário, onde elas possam ser tratadas 24 horas por dia, concluiu. Folha de São Paulo, 7/7/1991. Telecristo, a orientação espiritual que salva. A qualquer hora do dia e noite, sem interrupção alguma, o Telecristo atende a pedidos de socorro espiritual. Basta que se ligue para o telefone 021-248-4472, no Rio de Janeiro. Uma voz de timbre agradável que transmite confiança vai falando sem esperar a resposta, mesmo porque as mensagens, como aquelas duas, são gravadas em uma secretária eletrônica, ligado permanentemente. Quantos telefonemas por hora? Pergunta. Em média, um por minuto, que é, aliás, o tempo de duração das mensagens. Os telefonemas são registrados com a maior frequência do dia ou da noite? Pergunta.
Devemos esclarecer logo que não gravamos os telefonemas. Aliás, nem ouvimos a voz de quem telefona para o Telecristo. Só percebemos que alguém está telefonando porque ouvimos a campainha, o telefone tocar. Mas os telefones ocorrem sempre mesmo na hora do almoço e também à noite, depois do chamado horário de novelas. São informações do confrade Luiz Antônio Mileco, um dos fundadores do Telecristo e também um dos seus dirigentes. É dele também a voz que transmite tão bem as mensagens, diz ele ainda. Muitas pessoas escrevem também para a caixa postal 25024, Vila Isabel, 2000, Rio de Janeiro, e recebem naturalmente, sob o maior sigilo, resposta de suas cartas e mensagens do Telecristo, mensagens inspiradas, todas elas no Evangelho. Como são selecionadas as mensagens? Pergunta. O grupo que se integra no Telecristo se reúne às sextas-feiras. É lido o Evangelho também uma página de conteúdo espiritual. Uma mensagem de Emmanuel, por exemplo. Em seguida, entoa-se cânticos e após todos se manterem em silêncio, orando mentalmente, faz-se uma prece em voz alta e a tarefa se inicia. Então, são selecionados os temas e as mensagens vão surgindo por inspiração, mas não temos a menor dúvida. E surge assim, por inspiração, no momento em que se faz a gravação. Para qualquer pessoa poderia até parecer improviso, mas, em verdade, as mensagens gravadas surgem naquele momento, inteiras vindas da espiritualidade, são ditadas na hora, como nasceu. Luiz Antônio Mileco, cego, vice-presidente da SPLEB, Sociedade Pro Livre Espírita em Braille, é quem recebe as mensagens ao fazer as gravações. Além dos telefonemas, das cartas em número cada vez maior, explica ele, o Telecristo, para a alegria de todos que nele se congregam, tem inspirado atividades semelhantes. Um dos mais recentes é o Teleesperança, de Ponta Grossa, no Paraná, que vem alcançando, aliás, grande progresso, ainda no início das suas atividades. Equipe espiritual. O Telecristo está se expandindo e todos os que participam dele têm uma única preocupação, corresponder cada vez melhor à generosa confiança da espiritualidade e assim colaborar com a causa do amparo da orientação espiritual daqueles que momentaneamente estão necessitando de nossa solidariedade fraterna. E é com grande emoção que registramos sempre o testemunho de pessoas que se libertaram de suas depressões. Algumas mesmo haviam chegado à beira do suicídio e foram alcançadas pela mensagem do Telecristo. São mensagens que salvam vidas, observou a reportagem. Luiz Antônio Mileco se emociona. Durante alguns minutos fica em silêncio, depois explica. Não cremos que as mensagens por si só sejam suficientes para este amparo espiritual. Vários fatores funcionam poderosamente. O impacto psicológico de uma voz que não se sabe de quem é a ação da equipe espiritual que nos assiste. E a ação da equipe espiritual que nos assiste, que aproveita o momento da mensagem para realizar trabalhos de pronto-socorro. Alguns médios já perceberam feixe de luz como que é emanado até da música, que serve de fundo para as mensagens. Outros já registraram o revezamento de espíritos que se substituem junto à máquina ao telefone. Há, portanto, além do trabalho realizado no plano físico, uma atividade, principalmente que vem do outro plano da espiritualidade. Do outro plano da espiritualidade. E a manutenção do Telecristo, pergunta. Os recursos são escassos, mas vão surgindo agora mesmo com a gravação e venda de fitas cassetes, que intitulamos de Ele Veio, com música doutrinárias, algumas até poderíamos dizer mediúnicas. Logramos alguma ajuda, mas há carência de dinheiro para a manutenção das secretárias eletrônicas e para a compra de novas dessas máquinas. Também há sempre necessidade de mais dinheiro para os correios, cujas tarifas aumentam periodicamente. Qualquer confrade que queira ou possa colaborar, pode enviar seus donativos diretamente para o Telecristo, para a sua caixa postal de número 25024, Vila Isabel, 2000, Rio de Janeiro, em creche ou vale postal. Ou se preferir depositar em qualquer agência bancária em favor do Telecristo, é claro, que por sua conta no Banco Boa Vista, Folha Espírita, São Paulo, 3 de 1991, Anuário Espírita, 1992.
Efemerides de vultos espíritas. Dr. Silvino Canuto de Abreu. Nascimento 19 de 1 de 1892, Taubaté, São Paulo. Desencarnação 2 de 5 de 1980, em São Paulo. Inteligência privilegiada, formou-se em farmácia aos 17 anos, aos 24 em Direito, aos 31 em Medicina. Dedicou-se à homeopatia e foi um dos fundadores da Associação Paulista de Homeopatia, cuja terapêutica adotou. O movimento espírita, Canuto Abreu deu a maior contribuição possível. Fundou também alguns orfanatos no Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1934, dedicou-se à Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, fundada por Anália Franco. Em 1901, foi oportuna a sua atuação, ampliando o serviço da assistência social daquela casa. Era grande a sua biblioteca e acervo de documentação sobre o Espiritismo. Colecionava a Bíblia e o Novo Testamento em vários idiomas. Interessou-se pela vida de Jesus e estendeu suas pesquisas na Terra Santa. Tudo que foi encontrado sobre o Divino Mestre adquiriu para sua coleção. Pretendia escrever um livro sobre a vida e obra de Jesus. Visitou quase todos os países da Europa em busca de material bíblico. Na França, conseguiu originais do próprio punho de Allan Kardec, que guardava com muito carinho. Dedicou-se ao estudo do Espiritismo em suas bases. Criou a Sociedade Metapsíquica de São Paulo em 1936, da qual foi presidente e diretor da revista Metapsíquica. A sociedade fundiu-se com a Sociedade São Pedro e São Paulo em 1942, passando a denominar a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Jornalista emérito, escreveu para diversos jornais, inclusive uma série de artigos no jornal Unificação da USE, cujos artigos versavam sobre o Livro dos Espíritos, sua tradução histórica lendária, que mais tarde foi publicado com o título O Primeiro Livro dos Espíritos pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1957. Escreveu também um ensaio biográfico sobre o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, em 1934, que a editora da Federação Espírita do Estado de São Paulo, publicou recentemente. Canuto de Abreu foi membro de várias entidades filantrópicas. Passou os últimos anos de sua vida terrena entre os livros e documentos, cujo acervo é digno de um verdadeiro museu. Ao completar o primeiro centenário da última reencarnação na Terra, as homenagens de todos os espíritos brasileiros. Dr. Djalma Palinho de Matos. Nascimento 22 de 6 de 1892, Canguçu, Rio Grande do Sul. Desencarnação 17 de 2 de 1987, Pelotas, Rio Grande do Sul. Terminou o seu ciclo de vida terrena quando atingiu a idade de 94 anos, sempre voltado para o bem e de irrepreensível comportamento na sociedade, com exemplar responsabilidade para com sua família. Era filho de Teófilo Tertuliano de Matos e Dona Amenaide Moreira de Matos. Estudou na cidade de Santa Maria, iniciando sua vida profissional como comerciante. Casou-se em 1920 com Ercília Ribeiro de Matos, de cuja união tiveram 6 filhos. Deixou por descendentes, além dos filhos, 14 netos e 23 bisnetos. Formou-se em Direito em 1936, exercendo a advocacia com muito talento. Além da cidade de Pelotas, atendia a outras comarcas do Rio Grande do Sul. Foi diretor do Diário Popular da década de 30. Escrevia artigos políticos, doutrinários e filosóficos, inclusive em outros jornais. Nessa época já professava o espiritismo. Colaborou também com a imprensa espírita em diversos órgãos, como Desobsessão, Reencarnação, Mundo Espírita e outros. Fundou e dirigiu o programa Momento Espírita Radiofônico, transmitido aos domingos pela emissora local, criada em 1946. Foi um dos fundadores do Centro Espírita Nazareno e seu primeiro presidente. Participou também da fundação da Liga Espírita Pelotense e a presidiu em diversas gestões. Fundou também o Sanatório Espírita de Pelotas. Foi presidente do Centro Espírita Jesus. Participou da Caravana da Fraternidade de 1949 a 1954, organizada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, viajando por todo o estado com a finalidade de difundir o espiritismo e implantar as ideias da unificação. Altruísta, dedicado às criaturas desvalidas, idealizou juntamente
Com um grupo de dedicados obreiros das causas nobres, fundou a Sociedade Pelotense de Auxílio aos Necessitados, da qual foi o presidente honorário. O Dr. Djalma Paulinho de Matos, em todos os seus atos, aliou a responsabilidade ao dever, com desprendimento, bondade e equilíbrio. Na data em que completa seu primeiro centenário da última encarnação na Terra, todas as homenagens. Dr. Levindo Gonçalves de Melo. Nascimento 15 de 8 de 1892, em Lavras, Minas Gerais. Desencarnação em 1 de 7 de 1964, no Rio de Janeiro. Foram seus pais José Gonçalves de Melo, renomado engenheiro, e dona Gabriela Ernestina de Melo. Aos 3 anos de idade, sua família transferiu-se para Belo Horizonte, onde fez todos os seus estudos, inclusive chegando a matricular-se na Faculdade de Medicina. Depois resolveu transferir sua matrícula para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde se formou em 1918. Foi clínico em várias cidades de Minas e São Paulo. Em 1920 fixou residência definitiva na então capital da República. Casou-se em 1922 com Dona Marieta Corrêa de Melo, que muito a auxiliou na obra espírita que realizou. Somente 18 anos depois, em 1940, nasceu seu filho, Denis Arde, recebendo esse nome em homenagem a Allan Kardec. Em 1925, assistiu o primeiro fenômeno mediúnico que o deixou impressionado. Um amigo que era espírito, o senhor Olinto, o convidou para uma reunião, na qual uma senhora tida como louca e desenganada seria submetida ao tratamento espiritual. Estava apenas com um processo obsessivo, sendo curada em frações de segundos. Esse fato levou-o a estudar o espiritismo, que até então desconhecia. Em 1930, iniciou-se no trabalho ativo da doutrina, que abraçou com todo amor. Em 1931, desabrochou-lhe a mediunidade psicográfica, que muito auxiliou tanto na medicina como no espiritismo. Com um grupo de valorosos confrades, fundou a Sociedade de Medicina e Espiritismo do Rio de Janeiro, em 11 de junho de 1941, na Liga Espírita do Brasil. Posteriormente, transferiu para sua sede própria na Avenida Rio Branco, número 4, 15º andar, doada por Lindo Vasconcelos, e onde funciona até hoje. Médio, jornalista, escritor, orador, foi um ceareiro dos mais valorosos. Escreveu para vários jornais artigos do maior interesse sobre os temas mais variados. Muitos desses artigos foram inspirados pelo seu amigo espiritual, Dr. Charles de Maury, médico francês, amigo de Allan Kardec no século passado. Nada mais justo que neste ano de centenário de seu nascimento prestar-se a homenagem a ele, que muito fez em favor de um mundo melhor. Anuário Espírita de 1992. José Simões de Matos. Nascimento 2 de 9 de 1892, província de Beira Alta, Portugal. Desencarnação 6 de 7 de 1978, Porto Alegre. Foi um dos líderes do movimento espírita de Porto Alegre, presidindo inclusive a Federação Espírita do Rio Grande do Sul por mais de 50 anos. Esteve em várias frentes de trabalhos. De família católica, nunca se interessou por assuntos religiosos. Emigrou para o Brasil em 1912, aos 20 anos de idade, casando-se logo depois e constituindo família. Em 1922, perdeu a esposa e passou por uma série de dificuldades. Desempregado em difícil situação financeira, foi ao ateliê de um amigo alfaiate e confeccionou e confidenciou os seus problemas. Um amigo penalizado convidou para visitar um centro espírita, a fim de tomar passe, e quem sabe os amigos espirituais lhe dariam uma boa orientação. E lá chegando, foi recebido carinhosamente, encaminhado a falar com o patrono da casa, que se manifestava psicofonicamente por uma jovem médium. Recebeu os passes e conselhos, pedindo-lhe paciência, porque Jesus lhe socorreria. Manifestou-se em seguida uma entidade, identificando-se como Antônio de Pádua. Informou seu protetor, dizendo-lhe coisas que só ele mesmo tinha conhecimento, inclusive que sua vinda para o Brasil foi inspirada por ele, que tivesse confiança em Deus, porque a sua situação iria melhorar. Na realidade, em poucos dias obteve nova colocação e em 1926 casou-se em segundas núpcias
como lhe fora recomendado. Leu as obras básicas do espiritismo e passou a frequentar centros espíritas. Nessa altura, sua filha adoece gravemente e é desenganado pela medicina. Por indicação, procurou a Sociedade Espírita Paz e Amor, onde sua filhinha é curada em poucos dias. Em 1928, foi eleito para o cargo da diretoria do Paz e Amor. Em 1932, é eleito vice-presidente da gestão de Ernesto Teixeira. Em 1934, foi convidado por Ildefonso da Silva Dias e Conrado Ferrari para colaborar na revista A Reencarnação, recém-fundada como órgão da federação. Estendeu a sua colaboração a outros jornais de vários estados e até de outros países, como Estudos Psíquicos de Portugal e Constância da Argentina. Trabalhou muito pelo Hospital Espírita de Porto Alegre no seu jornal Desobsessão. Em 1937, assumiu a vice-presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Em 1938, é designado para representar a federação na inauguração da primeira emissora de rádio espírita do país, a Rádio Piratininga de São Paulo. Regressando, leva a ideia de lançar um programa espírita radiofônico, que foi feito, ficando a cargo do Dr. Paulo Wecker. Em 1943, foi eleito presidente da Sociedade Espírita Paz e Amor, cargo que ocupou por 36 anos, através de reeleições sucessivas, por imposição de companheiros de doutrina, de diretoria. Foi eleito presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul em 1966, sendo reeleito por três períodos. José Simões de Matos soube distribuir os luminosos ensinamentos espíritas e foi exemplo de amor aos seus semelhantes. Merece, portanto, todas as nossas homenagens no primeiro centenário de sua reencarnação na Terra. Dr. João Carlos Moreira Guimarães. Nascimento 30 de 10 de 1892, Rio de Janeiro. Desencarnação 2 de 10 de 1979, Rio de Janeiro. Era filho do Dr. Guilherme Augusto Moreira Guimarães, médico formado na turma do Dr. Bezerra de Menezes. Sua mãe, Dona Jesuína de Carvalho Moreira Guimarães, era espírita, mas seu pai era materialista. Quando Moreira Guimarães contava 5 anos de idade, foi vítima de paralisia. Com total imobilidade dos membros inferiores. Depois de recorrer a todos os recursos da medicina, seu pai, por insistência da esposa, procurou o Dr. Bezerra de Menezes, então presidente da Federação Espírita Brasileira. O Dr. Bezerra começou o tratamento, incluindo a terapia de remédios homeopáticos, passes e água frutificada. Em poucos dias ele estava curado. Esse fato convenceu o Dr. Guilherme Augusto, que se converteu ao espiritismo. 2 anos depois, em 1899, regressou ao plano espiritual, completamente convencido da existência de Deus e da sobrevivência da alma. José Carlos Moreira Guimarães casou-se em 1914 com Dona Astrogilda Batista Guimarães e foram pais de 12 filhos. Em 1940 ficou viúvo e depois de 10 anos, em 1950, contraiu segunda núpcias com Dona Marcele Esté Moreira Guimarães, de nacionalidade francesa. Formou-se em 1916 pela Faculdade de Direito do antigo Distrito Federal, exercendo a advocacia por muitos anos. Moreira Guimarães exerceu inúmeros cargos em diversas instituições espíritas, participou da fundação de tantas outras, entre elas a Liga Espírita do Brasil, em 1926. Foi secretário da Revista Espírita do Brasil, órgão doutrinário da Liga. Quando João Pinto de Souza fundou a Hora Espiritualista, em 1937, convocou-o para o programa. Durante 71 anos, prestou as mais relevantes serviços ao espiritismo, como jornalista, escritor, tribuno e doutrinador. As casas espíritas contavam sempre com seu concurso. Publicou alguns opúsculos, entre os quais As Heroínas de Radiosville, um relato completo sobre as irmãs Fox e os fenômenos que ali ocorreram. João Carlos Moreira Guimarães foi, portanto, verdadeiro líder espírita por sua humildade e virtudes, cultivadas no suor bendito das grandes tarefas que realizou no campo doutrinário e evangélico. Por tudo isso, a nossa homenagem na passagem do primeiro centenário de seu nascimento. Anuário Espírita de 1992. Maria da Cruz.
Nascimento 3/5/1892, Montes Claros, Minas Gerais. Desencarnação 20 de 1 de 1965, Sacramento, Minas Gerais. Temperamento retilíneo, moldado em princípios de elevação. Maria da Cruz, desde a adolescência, foi chamada a responsabilidade de educar os irmãos menores entre os pais, que os pais deixaram órfãos. Ainda na primeira década deste século, Maria da Cruz transferidos para Sacramento, atraída por tudo, enquanto soubera da trajetória de luz de Eurípides. Desde os primeiros dias, empregaram-se na casa do senhor Eulógio Natal, irmão de Eurípides, como doméstica da família. Anos mais tarde, passou a ocupar igual cargo na residência dos pais de Eurípides, onde permaneceu até a mudança de Dona Meca para a companhia de sua filha, Dona Edalides, casada com o senhor José Rezende da Cunha. A família de Eurípides tornou-se muito apegada a ela e a considerava como um de seus membros. Era comadre de todos os irmãos de Eurípides, que lhe davam assim o melhor testemunho de apreço e afetos sinceros. Muito respeitada por suas maneiras francas, mas profundamente querida pela espontaneidade de seus gestos de carinho com todos. No curso dos anos, foi um anjo bom à cabeceira de enfermos, notadamente às noites. Médio passista de considerada potência, distribuía diariamente as bênçãos da assistência a quem a procurasse a qualquer hora. Em 1951, Maria da Cruz reuniu-se a um pequeno grupo de fundadores do lar de Eurípides, tornando-se uma de suas mais ardorosas colaboradoras. Até o seu último dia terreno, manteve uma linha de dinamismo realizador, deixando às companheiras e às tuteladas o mais forte exemplo de amor e trabalho registrado no lar de Eurípides em toda a sua história. Conheci as obras de Allan Kardec e leu com incansável entusiasmo todos os livros que saíram da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aos 70 anos, fazia frequentes viagens a Uberaba, Franca, São Paulo, Santo André e outras cidades, em busca de recursos para a reforma da sede do Grupo Espírita Esperança e Caridade, fundado por Eurípides, em Sacramento. Naquela idade avançada, era ainda a mesma criatura alegre, que atendia com ruidosa ternura aos amigos de Eurípides, que visitavam a cidade, a quem transmitia o magnetismo de inconfundível sinceridade. Era soberbamente conhecido o seu devotamento por nosso caro Chico Xavier, de quem herdara o nome por sugestão do próprio médium. Na sua sepultura, doada perpetuamente pelo Executivo Municipal, por seus serviços à cidade, lê-se Maria da Cruz Xavier, Cora Novelina, Anuário Espírita 1975. Anuário Espírita 1992. William James. Nascimento 11/1/1842, Nova York. Desencarnação 26/8/1910, Chochorua, Estados Unidos. Chochorua. A contribuição de William James para o desenvolvimento da ciência espírita nos Estados Unidos, como na Inglaterra, principalmente, é dessas que não se pode dizer numa simples nota como esta que aqui escrevemos. Em 1870 era laureado pela Universidade de Harvard, a mesma universidade da qual se tornaria mais tarde o reitor. Em 1872 tornou-se lente de fisiologia e fez que a psicologia deixasse de ser uma filosofia mental para converter-se em ciência de laboratório. Foi o criador da psicologia experimental. Como psicólogo, foi o que se interessou pelos fenômenos mediúnicos, observados por toda parte, chamando a atenção dos sábios. Fez parte da comissão de hipnotismo e de fenômenos mediúnicos, que estudava na Universidade de Harvard o assunto tão na moda, inquietante e controverso. Quer dizer dos chamados fatos espíritos. Que dizer dos chamados fatos espíritos? Pergunta. Haveria mesmo algum fundo de verdade em tudo aquilo? Pergunta. Desde 1848 acontecendo nos Estados Unidos fenômenos estranhos,
Fora da psicologia, ruídos, manifestações de almas de outros mundos. Todos tinham ainda na lembrança as reportagens sensacionalistas sobre as irmãs Fox. Um ano antes, em 1885, ocuparam-se em estudar em primeira mão a mediunidade da célebre senhorita Papi. Os resultados obtidos despertaram o maior interesse científico, que fez o eminente advogado Richard Hugson e outros também estudassem os fenômenos espíritas. Escreveu ele, referente-se às experiências realizadas com a senhorita Papi. Quando a senhorita Papi está em transe, não posso resistir à convicção de que possui um conhecimento que não foi revelado pelo uso ordinário de seus olhos, dos seus ouvidos e de sua razão. Convencido da realidade extraterrestre, dos espíritos, da mediunidade, da possibilidade de intercâmbio entre os dois mundos, o físico e o espiritual, prestou contra a atitude da ciência oficial, protestou contra a atitude da ciência oficial diante dos fenômenos psíquicos. Já era nessa época o reitor da Universidade de Harvard, autoridade, portanto, no mundo do ensino e da ciência, dizia: a ausência de estudos sérios em torno das manifestações espíritas é uma das grandes lacunas da psicologia. Em 1894 foi eleito presidente da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres para o período de 1894 a 1895. Analisando os fundamentos da nova ciência, o espiritismo, que abriu rumos novos à psicologia, William James fez suas as palavras de outro sábio, Jeffrey Wayman. Dizia ele em Estudos e Reflexões de um Psiquiatra, abre aspas: quando uma teoria aparece sem cessar nas discussões e todas as vezes que a crítica ortodoxa a enterra, ela aparece cada vez mais sólida e mais difícil de destruir. Podeis estar seguros de que nela há uma parcela de verdade. Muitas vezes a ciência matou os espíritos como uma das muitas superstições populares. No entanto, nunca se falou neles com tanta frequência como agora, nem com tantas aparências de realidade. Fecha aspas. Professor de filosofia no começo do século, tal era o seu prestígio de célebre e solicitado conferencista, hábil, profundo e delicado, que atraía multidões. Foi assim que em Edimburgo e Oxford, quando lá esteve, proferiu suas magníficas palestras. Anuário Espírito de 1992.